Salve galera, beleza? Esse é o canal Guitar Terapia. Se você tá aqui porque você gosta de música, gosta de guitarra, tem isso como de certa forma algum tipo de terapia, então você tá no canal certo. Hoje a gente vai falar aqui sobre esse monstrinho, a Pocket Master da Sony Cake, um equipamento muito legal. E eu tenho aqui algumas considerações para fazer, mostrar um pouco como ela funciona. Espero que seja útil para vocês. Curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal e vamos embora. Bom, a primeira coisa é que o equipamento é um equipamento impressionantemente pequeno. Ele é muito portátil, muito compacto. Ele tem só um botão praticamente de controle. Os outros botões aqui são switches e eles também servem para você navegar pelo equipamento, mas apesar de ser muito simples, é um equipamento que é muito fácil de mexer. Eu achei que, apesar de simples, ele é fácil. Então ele começa aqui perguntando para você, depois que você aperta por um tempo, se você quer mesmo ligar, e ele já começa, parece aí um videogame das antigas assim, né? Ele normalmente começa com o botão aqui de seleção para você escolher o preset. Como eu tinha acabado de usar e estava mexendo no volume, ele começou no volume, mas aqui facilmente você vai rodando e navegando aqui pelos presets, tá? Isso é muito fácil. Aqui, se você der mais um clique, ele vai para o Bluetooth, para você ativar o Bluetooth, para você mexer com o celular para timbrar, ou mesmo para tocar uma backing track, para, enfim, fazer algum tipo de treino, de estudo, utilizando o Bluetooth do celular ou do computador. Mais um clique, aqui nós temos o controle de volume, né? E voltando aqui para o preset, se você clica e segura, ele vai te dar aqui a opção de mexer na cadeia de efeitos, de mexer nas opções aqui de ajustes, né, do sistema, e tem aqui o loop de bateria e mais uma rodada. Esse botão aqui é para desligar, não sei se está dando para ver direito aí, mas é isso, tudo muito simples. Aqui a gente tem a cadeia de efeitos. A cadeia de efeitos você pode tanto ligar e desligar aqui, né, o que está selecionado, mudar aqui para que tipo de efeito você vai estar ligando e desligando, mexer esse efeito na cadeia, né, então você consegue movimentar alguns efeitos aqui fora dos blocos, né, e aqui mais uma rodada ele vai para o parâmetro, né, no caso aqui a gente está mexendo no gauge, e aqui você seleciona qual bloco de efeitos você vai selecionar, tá vendo? Ele vai mexendo ali. Mas isso é bom, porém o que me parece é que o mais interessante é timbrar pelo celular mesmo. Mas de toda forma, ainda assim é possível mexer por aqui. Se você aperta duas vezes aqui no foot switch, nos dois foot switch junto, ele pergunta aqui para você se você quer salvar o preset, sim ou não. Você não quer salvar, já volta aqui, né, pra gente mexer. Vamos falar um pouco da cadeia de efeitos aqui da Pocket Master. Ela é vista, né, como uma pedaleira compacta e muita gente pergunta assim, o que você acha que ela é comparável? Eu diria que hoje essa pedaleira ela tá assim, numa linha para estudo, de pedaleiras mais simples, mas que tem uma capacidade muito boa de entregar efeitos de qualidade, assim, que dá para você levar numa boa para aprender como que usa esses efeitos, mas dá também para você ensaiar, tocar com uma banda, fazer talvez até umas pequenas gigs, né? Mas obviamente não é uma pedaleira com recursos tão avançados, inclusive algumas coisas depois eu vou poder falar um pouco mais para vocês. Primeira coisa, são 9 blocos, né, que você vai ter condição aqui de colocar. Eu já fiz presets, testei, colocar os 9 blocos funcionando e funcionou bem. Não tive nenhum problema com latência, com travamento, com nada disso.
a resposta do equipamento foi ótima. É um equipamento que me surpreendeu mesmo, apesar do tamanho dele ser muito pequeno. É um equipamento que eu acho que para essa praia que ele compete de mercado, dificilmente a gente vai se aborrecer com ele. Ele começa com um bloco de noise gate, depois ele tem um bloco de efeitos, e esses blocos eles podem ser mudados, né? Então isso também é uma coisa positiva, você consegue passar o noise gate para frente, passar talvez esse bloco de efeitos também para frente, e alterar as ordens de algumas coisas. Tem coisas que tem um bloco específico onde está o drive, o amplificador e o impulso response, e esse bloco você não consegue mudar a posição dele. Isso talvez seja um ponto para algumas pessoas, é importante falar. Mas de toda forma você consegue passar esse primeiro bloco de efeitos para frente ou trazer o segundo bloco de efeitos para trás. Então, recapitulando, noise gate, primeira cadeia de efeitos, depois os drives, e você consegue colocar apenas um drive, então isso também pode ser um problema para algumas pessoas, né? Você consegue somar drives nessa linha, você tem um bloco fixo de drive, onde você tem alguns overdrives, são 2, alguns pedais de distortion e fuzz, tá? No bloco de efeitos você vai ter compressor e algumas modulações, alto A e algumas outras coisas do tipo trêmulo, coros, dá para se divertir bastante, né? E dá para combinar, como eu falei, são 2 blocos de efeitos, então daria para você combinar, por exemplo, um compressor com coros, um alto A com um flanger, enfim, aí dá para você fazer combinações aí que tornam um som bem interessante. Depois ele tem um equalizador, e o equalizador é muito bom, eu já tive a Matribox, parece bastante com o equalizador da Matribox, e também tem a possibilidade de você aumentar e diminuir o volume, então às vezes você consegue até dar um boost também utilizando o equalizador no seu som, né? Levantar um pouco o som. Depois você vai ter um bloco de efeitos, que ele pode estar, como eu falei, em qualquer lugar da cadeia, mas aqui no caso, por padrão, ele vem depois do equalizador, delay e reverb, e tem delays e reverbs muito bacanas também na pedaleira. Bom, vou falar um pouco agora das funcionalidades do equipamento e de como mexer, como manipular esse equipamento, né, da acessibilidade, das facilidades que a gente tem para mexer com ele. É um equipamento simples de se mexer, ele tem uma conectividade legal, essa história do Bluetooth, né, que depois eu vou abrir aqui e mostrar para vocês como que é feito para timbrar, né, usando o Bluetooth, e o Sonic Link, que é o aplicativo para celular da Sonic Cake. E aí, para tentar organizar um pouco essa bagunça dessa conversa aqui, eu vou falar 3 pontos que eu acho que são positivos e 3 pontos que eu diria que são negativos. O primeiro ponto negativo, vamos começar por eles, porque depois a gente termina em alta. Mas o primeiro ponto negativo que eu diria é o fato de que o sistema não tem a possibilidade de você timbrar e usar o computador para fazer isso, né? Você depende do celular ou da telinha do próprio aparelho aqui, que funciona, é legal, é fácil de mexer, mas computador é computador, né? Os arquivos estão todos lá, a gente tem um mouse, tem uma tela grandona para mexer e tal. Isso eu acho que dificultou um pouco. O segundo ponto negativo que eu diria é que, apesar de funcionar a bateria dela dura muito pouco. Eu vi no manual do equipamento que a expectativa era que durasse por volta de 3 horas. Eu não cheguei a marcar o tempo, mas a sensação que eu tenho é que toda vez que eu toco eu preciso carregar de novo. E eu já tive alguns outros equipamentos que funcionam a bateria, que concorrem inclusive com ele, em que a bateria era consideravelmente superior, assim, no mínimo o dobro de duração de tempo. O terceiro ponto negativo que eu diria, né, e que eu acho que é relevante também de se falar, é a impossibilidade de você substituir um desses blocos de efeito por um bloco de drive adicional. Inclusive, para a forma como funciona, né, esse equipamento, seria muito bacana se desse para você ir somando drives à medida que você vai, por exemplo, andando pelos seus presets, né, para você ter um preset limpo, depois um preset um pouco saturado, um preset um pouco mais pancada para você fazer solos e tal.
E você até consegue fazer isso, mas às vezes você tem que mexer na saturação do pré, você tem que partir para outras coisas, você não consegue ganhar as texturas e os efeitos sonoros de quando você vai somando estágios de drive, né? E seria uma possibilidade você anular talvez um bloco de efeito em prol de colocar mais um drive, mas aí eu não sei, né? Eu não sou engenheiro de som e não tenho capacidade para julgar se realmente seria uma possibilidade, mas fica aí isso como um ponto que me fez falta. Agora, vou falar dos 3 pontos positivos. O primeiro ponto positivo para mim é a qualidade sonora do equipamento, que eu acho que é o mais importante. O som que esse equipamento entrega é algo de fato impressionante, é muito bacana, muito bom mesmo. É algo que você pega e você fica surpreso, porque você olha para o tamanho do equipamento e aí de repente você põe ele no primeiro preset e já é um som que, na minha opinião, é assim, zero defeitos, né? Você ouve, você toca, você fica com vontade de tocar, isso é muito legal. E os prés que vêm no equipamento já são muito bons, os IEs que vêm no equipamento já são muito bons. Isso mostra um compromisso, né, de quem fez esse equipamento, da Sonicake, do pessoal que trabalhou no projeto, de fazer um equipamento que de fato venha preparado para qualquer coisa. Ao tal ponto que talvez a coisa mais impressionante, que mais me chamou a atenção nesse equipamento, por um certo momento eu ter deixado de lado, que é a questão das capturas, né, de você poder colocar as capturas na... Eu cheguei a colocar algumas capturas NAND de alguns amplificadores que tem aqui o pré, e eu confesso para vocês que eu tive dúvida, e às vezes eu até fiquei meio tendencioso a achar que o pré que estava aqui era melhor do que o da captura. Aí é uma questão muito particular, mas fica aí esse registro desse ponto positivo. O segundo ponto positivo, eu diria que é a questão dele ser um equipamento muito portátil, né? Assim, facilita muito a vida você ter um equipamento tão pequeno e com acessibilidade tão fácil, para você simplesmente pegar, apertar um botão, colocar o cabo da sua guitarra ali e poder tocar, poder conectar com Bluetooth, botar uma backing track. Então é um equipamento que, para treino, para estudo e para você, tipo assim, eu quero tocar agora, tal, tá na mão ali, é facinho, é pequenininho, não dá quase nenhum trabalho, você aperta 2 botões e você já está tocando, e como eu falei, com uma qualidade muito legal. Ele tem um looper pequeno, mas tem um looper, dá para você fazer treinos, né, colocar uma harmonia, depois começar a fazer um solo por cima. Então tem muitas possibilidades, e soma-se a isso o fato de que ele tem uma bateria, e isso acho que é uma coisa que é uma vantagem muito boa também, apesar de, como eu falei, eu vejo que a bateria dele poderia ser melhor. E por último, mas não menos importante, e na verdade talvez seja o que seja mais surpreendente desse equipamento, é o fato de que é possível você baixar e utilizar aqui capturas NAND. E assim, mesmo sendo no celular, você tendo que utilizar, né, desse recurso só a partir daí, mas cara, é muito fácil de colocar, é muito fácil de testar, e o timbre fica muito bom, né? Eu tenho aqui outros equipamentos que utilizam capturas também, e assim, óbvio que você percebe um pouco ali uma diferença, mas cara, para quem está querendo começar nesse mundo, ou mesmo para quem, sei lá, tem um outro equipamento, de repente precisa de um backup, pode considerar, porque o negócio dá conta. São 5 blocos, e ainda bem que são 5 blocos só, porque senão eu acho que eu ia ficar só baixando e colocando aqui capturas para ver o que acontece, a diferença, que tipo de som que sai de um para o outro, e ia acabar não tocando nada. Então eu baixei aqui algumas capturas, fiz alguns presets e tal, é muito legal, soa muito bem, e eu acho que isso é uma vantagem impressionante para um equipamento, como eu falei já mais de uma vez, né, mas desse tamanho, e que consegue entregar, e você colocar efeitos, e você colocar delays, e você mexer na estrutura, na cadeia, é uma coisa que é fenomenal para um equipamento tão compacto e com bateria e com todas essas questões que eu já falei.
Então, assim, meu saldo é positivo, sem dúvida. Se você está considerando comprar esse equipamento, está em dúvida, tal, pode escrever aí, vamos bater um papo, vamos trocar ideia. Claro que às vezes o que é ideal para mim pode não ser ideal para outra pessoa, mas eu recomendo sim, é um equipamento que tem o meu respeito. Bom, vou mostrar para vocês agora aqui como funciona o Sonic Link. É um aplicativo que você baixa aí na loja de aplicativos do seu celular. No meu caso aqui eu já conectei ele no Bluetooth, né, do celular, então fica fácil de fazer aqui a conexão. Você seleciona ali a Pocket Master e já vai direto aqui, ó, ele já abre, né, aqui no caso está no preset 1. Como eu falei, aqui fica muito mais fácil, né, você consegue mexer os parâmetros, colocar aqui, por exemplo, tá um overdrive aqui, um tube screamer, aqui tem um amplificador que é um Bogner XT, aqui tem o bloco de impulso response, né, o bloco de equalizador, o segundo bloco de efeitos, o delay, o reverb, e aqui é onde está a coisa interessante, né? Se você aqui está escrito Basic no amplificador, se você muda aqui para clone, ele já te deixa aqui você pegar um clone qualquer de arquivo NAM, né? Então eu vou pegar aqui no meu celular um NAM aqui qualquer, aqui um Bogner Ecstasy, e ele pergunta onde você quer fazer a importação. Aqui no caso eu já tinha importado 5 blocos, né? Pronto, fiz a importação. Aqui, se você colocar para tocar, você já vai ver o arquivo funcionando. Tem o site Tony Hunt, né, que agora chama Tony 3000. Lá você consegue achar uma série de capturas. Uma coisa que é importante, né, que dá para ver aqui no sistema, é que ele tem que usar a captura do tipo Full Rig, né? Então essa captura é uma captura que já tem o amplificador e a caixa junto. Você não tem a opção de utilizar um Impulse Response, de pegar aquelas capturas que são feitas do tipo DI, né? que não tem o amplificador. Então você baixando essas capturas, a hora que você importa, você vê aqui que o bloco de R ele fica já com um xizinho, assim, uma coisa como se estivesse desligado, porque de fato ele para de funcionar, né? Mas chega de blá blá blá, vamos fazer um som aqui, e aí vocês podem julgar o que vocês acham do equipamento também. Eu estou usando aqui um power da MET, né, que é uma marca brasileira que faz um power transparente, né? Então ele é muito interessante para você que gosta de tirar um som legal com a pedaleira, que quer tirar um som com a sua pedaleira. Você consegue utilizar esse power transparente e colocar ele para empurrar o seu alto-falante com o pré vindo da sua pedaleira, e aí você desliga a sua simulação de caixa. No meu caso ainda, eu comprei um alto-falante da Celestion, que é um alto-falante feito para se tocar com pedaleiras. Eu não lembro agora o modelo dele, mas é um modelo próprio para isso. Ele tem uma espécie de um triplo cone que tem um tweeter, tem alguns cones, cada cone faz a função de estar atuando em algumas faixas sonoras, e isso faz ter uma resposta ao vivo para mudanças sonoras, né? Então você consegue perceber a mudança das caixas na medida que você vai alterando, e dá um efeito bem legal. E eu coloquei aqui um microfone na boca aqui desse alto-falante com o power ligado. Bom, já aqui com o power ligado, tudo no jeito aqui, pedaleira no preset número 1, preset que vem de fábrica, Pocket Master.
Agora tem um clean aqui, que é o Chill Clean. É um clean que eu vi muita gente elogiando, falando que usou para tocar em igrejas, gigs, etc e tal. Realmente eu achei muito bom. Mas agora vamos ver então o preset com uma captura NAND. Esse preset eu fiz ele com Fender Twin, um timbre clássico bem conhecido, né? Vocês podem procurar aí vídeos, tá? Comparar a sonoridade. Eu achei que ficou muito bom. Eu fiz o mesmo amplificador, coloquei ele numa versão clean, uma versão com drive e uma versão clean com chorus, para dar uma ideia aí do que dá para fazer. Esse daqui é o clean. Aqui então um drive na mesma linha. Tem bastante dinâmica, né? Fica muito, muito bom. E aqui, para finalizar, um chorus. Pegar uma coisa um pouco mais high gain, eu baixei um clone de um amplificador, é uma curiosidade aí, eu acho que está dando para ver aqui embaixo, eu tenho um amplificador Pivey Bandit 112, e eu achei um clone do tipo combo dele, lá no Tony Hunt, e eu baixei e a ideia é usar, enfim, fazer os testes e depois eu vou fazer um comparativo também, mas fica aí o som para vocês darem uma sacada também.
Bom, vamos lá, agora eu vou dar minha opinião final, uma conclusão aí para quem, enfim, pulou para essa etapa do vídeo. Vale a pena vocês assistirem tudo, ver aí o equipamento funcionando. Acho que nada vai substituir o fato de vocês verem, compararem e tal com a expectativa que vocês têm. Mas a questão é a seguinte, cara, eu acho que é um equipamento que tem custo-benefício, sim, positivo. É um equipamento que, para essa faixa de preço dele, na minha opinião, de tudo que eu vi até agora, é um equipamento que está à frente dos outros, principalmente por essa questão das capturas, pela portabilidade, por uma série de coisas que eu falei aqui no vídeo. E eu quero frisar, não estou recebendo nada de ninguém para fazer isso. Peguei esse equipamento com meu dinheiro, paguei, coloquei meu cartão de crédito lá. Depois eu vou deixar o link aqui. Eu comprei, inclusive, pela loja oficial da Sony Cake no AliExpress. Era um equipamento que estava em falta, então eu imagino que deva estar sendo bem vendido. E eu acho sim que é um equipamento que vale a pena. Para mim, a principal coisa que eu tenho tido com ele é que eu estou conseguindo me divertir com isso. Ele tem algumas limitações, mas que eu diria inclusive que são limitações até certo ponto boas, porque elas te impedem de ficar pirando muito, sabe? Pegando milhares de coisas e testando e tudo mais, e te pega e te coloca na cara do gol para você tocar guitarra, que é o que eu gosto de fazer. Claro que a gente que gosta de tocar também gosta de timbrar, gosta de mudar, botar um efeito, né? Enfim, eu quero aquele arranhãozinho e tal. Você vai conseguir também brincar um pouquinho com o equipamento, ele tem muitas possibilidades, mas ele tem um limite e isso eu acho que é uma coisa boa. Tem algumas questões, óbvio, né? Eu falei aí os 3 principais pontos, tem algumas outras coisas para citar, né? Para não deixar passar, por exemplo, o fato dele não ter um conector P2 para a saída do fone. É um problema, às vezes você está num lugar, você não tem esse conector, você quer tocar, você tem que procurar, abrir uma gaveta, não sei o que e tal, beleza, mas dá para ligar, não é assim nada que vai te tirar o seu sossego, a sua paz. Com qualquer R$10 você compra um conector aí estéreo e já era, você vai estar tocando do mesmo jeito. Mas é um equipamento que, sem dúvida nenhuma, tem me proporcionado momentos de muito prazer, de tocadas muito legais. Tenho curtido ele, e acho que para quem está procurando, está considerando comprar o equipamento, espero de verdade, de coração, que esse vídeo sirva de alguma forma para vocês. Se tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, taca aqui, eu vou olhar tudo, vou responder aquilo que eu consegui, o que eu não consegui, a gente vai conversando. Espero que vocês gostem aí do canal, que vocês se inscrevam, que vocês sigam, enfim, todas essas coisas, porque eu faço isso porque eu gostaria de me conectar com vocês. Espero que a gente possa se conectar de alguma forma aí. E é isso, valeu, até a próxima.